Welcome back, everyone. We are now opening. Estamos de volta e agora abrimos a segunda parte do nossa quinta sessão do diálogo comunitário. Agora vamos abrir para um parceiro e grande amigo da iniciativa Equador, Roberto Carlos Borrero. Roberto tem um histórico de política, desenvolvimento de política e direitos humanos, especialização para os povos indígenas. Ele tem experiência de mais de 25 anos e é ativo dentro do sistema das Nações Unidas em áreas como desenvolvimento sustentável, mudança climática e organização dos Estados americanos, entre outros. Roberto serviu no time do Museu Americano de História Natural, e ele também é o consultor para a Unesco, o NDP, PBS e outras instituições. Ele é um autor e artista e músico. Roberto é um membro da Taíno Tribal Nation. Eles vão desde as Antilhas até o sul da Flórida, nos Estados Unidos. Em 2012, ele foi sancionado como chefe cacique da comunidade Wainia. Ele também tem um histórico em comunicações, estudos culturais. Em 2013, Roberto ganhou um diploma de doutorado do Kiowa International University. E temos, então, a grande honra de ter Roberto conosco hoje como um dos palestrantes e queremos ouvir dele sobre formas que os povos indígenas podem estar engajados e fazer a defensão dentro das Nações Unidas. Obrigado, Roberto, por estar aqui conosco hoje. Nós vamos deixar um espaço no final da apresentação para algumas perguntas do público. Obrigado, Roberto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana, pela apresentação. Nós parabenizamos os ganhadores de 2021 e agradecemos porque são parte desses diálogos. Sentimos que os diálogos são uma parte integral do processo, porque nos permite expandir os nossos networks. Eu fico feliz de estar aqui, então vou fornecer. Vejo que vocês querem que eu fale mais alto. Eu vou tentar ficar um pouco mais próximo, talvez isso ajude. Eu vou compartilhar uma apresentação de como o povo indígena e comunidades locais podem engajar no sistema das Nações Unidas. Peço perdão, mas é porque estou tão próximo assim, mas para estar próximo do microfone eu tenho que fazer isso. Vou iniciar dizendo que uma saudação no meu idioma, compartilhando o meu nome da minha comunidade indígena e de onde tem a minha linhagem. Então, se permitem um breve momento, eu vou compartilhar a minha tela. Espero que todos consigam ver. Vou passar para o slideshow. Vocês podem ver agora? Muito bem. Obrigado a todos pela sua paciência. Novamente, eu vou estar apresentando nos povos indígenas e comunidades locais e no sistema internacional. Começo com isso. Quem são os povos indígenas? Quando usamos essa terminologia nas Nações Unidas, o que temos que lembrar é que não tem uma definição determinada de povos indígenas, mas tem algumas definições de trabalho.
E quando essa terminologia de povos indígenas surgiu nas negociações durante os anos, os povos indígenas sempre optaram pela ideia de autodeterminação e autoidentificação como povos indígenas. Então, vocês veem o Ndessa, essa definição é que eles são pessoas que recebem e praticam culturas únicas, e têm maneiras de se relacionar com o povo e o ambiente, eles retêm características econômica, cultural e social que são distintas da comunidade na qual vivem. E daí fala também, além de culturas diferentes, compartilham problemas em comum com outros povos indígenas pelo mundo. Então, você vê nessa foto, tem povos indígenas de todo mundo. Então, agora passo para essa terminologia de comunidades locais, que é um pouco diferente do que povos indígenas, mas muitas vezes dentro do sistema, você acha que eles parecem a mesma coisa, mas eles são a mesma coisa, que não tem uma definição distinta, mas a convenção na diversidade biológica usa o termo indígenas e povos locais. Comunidades locais são comunidades que têm associação longa com as terras e águas nas quais vivem e usaram por várias gerações. Então, tem muitos exemplos, exemplos como comunidades na França que podem ser consideradas comunidades locais, na Ásia também tem, e no Brasil, em particular, tem mais de 1.800 comunidades que foram identificadas como comunidades locais ou tradicionais. E aí vocês têm esses dois aí, quilombolas e afrodescendentes. Mas eu quero falar sobre esses. O meu entendimento dos termos, eu sei que os povos indígenas são assíduos nos círculos internacionais. Tem uma distinção, uma diferença, porque usamos dois termos. Um é porque os povos indígenas, é importante dizer assim, porque isso liga aos povos indígenas a Carta das Nações Unidas, que reconhece todos os povos têm o seu direito de autodeterminação, etc. Então, é diferente de comunidades. A outra coisa é que, quando estava olhando, por exemplo, se você olhar na parte inferior do documento, eu menciono a Declaração dos Direitos de Povos que trabalham em áreas rurais. Você vê aí que tem muitos direitos de comunidades locais definidos nesse documento, ou identificado, ou codificado, mas tem uma distinção nesse documento e na Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. E essa declaração, eles reconhecem o direito a uma permissão livre. Peasants precisa também ter o direito de consulta. Então, tem alguns destaques aí. Esse assunto é muito complexo. Direito internacional claramente mostra que a definição não é um pré-requisito à proteção. E tem grupos, cada um desses grupos tem direitos específicos na lei internacional. Então, autodeterminação é o que o povo indígena tem pedido. Em reuniões que eu participo, nós também dizemos que as comunidades locais também devem ter o direito de falar por si próprias. Foco mais nos povos indígenas, como uma pessoa indígena. Eu estou ciente dos caminhos e oportunidades que os povos indígenas têm, mas quero voltar um pouco na história para mostrar que o engajamento, o envolvimento no sistema internacional não começou com as Nações Unidas, mas os povos indígenas foram defender
e aumentar a visibilidade dos seus problemas na Liga das Nações. Então, em 1923, Haudenosaunee Chief Descaltes foi às Nações, a Liga das Nações, e fez a defesa do seu povo. E também, em 1925, Maori, um líder Maori, que são das ilhas que conhecemos hoje como Nova Zelândia, ele também foi à Liga das Nações para protestar os colonizadores que estavam entrando lá. Então, ambos desses dois líderes, o que é interessante deles é que ambos sentiram que precisavam ir além do nível nacional e trazer a sua atenção ao internacional para suas situações. Eles queriam trazer essas questões para a atenção internacional. Se vocês ainda contemplarem a questão na história, o momento dos direitos civis, que os direitos civis devem acompanhar os direitos humanos, vocês também vão ver essa presença. Muitos dos grupos indígenas não conseguiam sequer se expressar. Nós vemos alguma movimentação ao longo dos anos, mas durante os anos 60 e anos 70, nós vimos grandes lutas de direitos civis, especialmente aqui na ocupação da ilha de Alcatraz, em São Francisco. Também a extradição do Leonard Peltier, do Canadá. Então, se vocês virem na história Poder Vermelho, Poder Negro, grandes lutas com relação à justiça social. E aí que vocês vão ver várias dessas questões. Em 74, vários povos indígenas do hemisfério se reuniram para falar sobre questões indígenas da América do Norte, América Central e América do Sul, fizeram um manifesto e queria expor as questões à atenção internacional. Em 77, numa conferência das Nações Unidas sobre a discriminação contra os povos indígenas das Américas, em Genebra, houve uma proposta de se estabelecer um grupo de trabalho nas Nações Unidas, um tipo de documento, e também revisar a disposição da OIT, disposição 107, OIT, Organização Internacional do Trabalho. E o que é interessante é que alguns dos líderes nesse movimento são líderes espirituais. Então, aqui não era apenas uma agenda política, uma causa política, mas também uma causa espiritual. E se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, de ler, 1981, um estudo de Martínez Cobo sobre os povos indígenas, e vocês podem ver como o Cobo descreve a situação, o conceito de povos indígenas, que aqui há uma discussão sobre a invasão, as sociedades pré-coloniais, uma vez que esses povos, essas nações, esses povos indígenas foram colonizados e houve a independência, esses povos já não eram considerados povos indígenas. E isso é bastante interessante a ser destacado. Aqui está uma pequena linha do tempo do movimento dos povos indígenas, destacando que em 89, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho 169,
do lado direito, em 2007, a adoção da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas pelas Nações Unidas e os mecanismos especializados sobre os direitos de povos indígenas também em 2007 pelo Conselho. E esses organismos, o Fórum e o mecanismo especializado se reúnem anualmente e dessa maneira vocês conseguem acompanhar e até participar. Nós também gostaríamos de destacar, quando falamos sobre o envolvimento, esse envolvimento esteve nas notícias, nós temos visto aí muita discussão sobre as mudanças climáticas. Essa foto é de 2015, nós fizemos uma demonstração em Paris. Eu fui parte das iniciativas externas e também nos mecanismos de defesa e promoção, mas também houve uma mudança no Acordo de Paris no sentido de reconhecer os direitos dos povos indígenas e comunidades locais. E também de interesse aos povos indígenas e comunidades foi o reconhecimento de conhecimentos tradicionais. No Acordo de Paris, há um reconhecimento dos povos e dos conhecimentos, esses conhecimentos tradicionais que são usados para o estabelecimento de comunidades. Essa plataforma está ativa, eu participei nas primeiras atividades da plataforma e agora há um grupo de participação que está sendo facilitado. Os nossos pares estão defendendo a necessidade de fortalecer o conhecimento, as tecnologias práticas e esforços das comunidades locais e povos indígenas, e isso poderá ajudar o trabalho que talvez vocês acham que ainda precise ser feito com relação ao desenvolvimento sustentável nessas plataformas. Outra área que eu gostaria de destacar nessa discussão são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aqui nós temos uma propagação nas várias agências, e a ideia é de usar esse arco-íris de metas, de objetivos nas várias agências, e, entre outras coisas, pensar também nos recursos que ainda permanecem na Terra para serem usados. E claro que isso é bastante amedrontador, e como esses recursos podem ser usados. Isso é bastante importante para os povos indígenas, porque muitos dos Estados-membros, e quando eu me refiro a eles, são os países que são membros das Nações Unidas, se supõe que eles estejam relatando progressos no sentido de alcançar esses objetivos de uma maneira digerível, e se supõe que eles façam atualizações anuais na sede, e é outra oportunidade para o envolvimento. O envolvimento dos povos indígenas é mandado no que nós chamamos dos grandes ou principais grupos de processo. Em 92, nós começamos a trabalhar nessas convenções de agendas, de especificações, a Convenção de Biodiversidade
E durante esse tempo, nós identificamos 9 grupos principais e os povos indígenas foram destacados. E aqui cabe ressaltar a participação dos grupos indígenas nessas discussões e fazer follow-up no nível dos países para ver as constituências, os constituintes. E quando chegarmos a esse nível de desenvolvimento sustentável, esses grandes grupos incluem comunidades locais e há maneiras específicas de participar na Convenção de Diversidade Biológica, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho na próxima sessão, portanto, eu não vou me aprofundar aqui. Mas há grupos de constituintes nesses fóruns, trabalhando com povos indígenas, justamente para que haja um envolvimento, por exemplo, uma mala direta, discussões, e também para que vocês possam tomar pé de todas essas novidades, das convenções, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Convenção de Biodiversidade, e vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso na sequência. Com relação ao Conselho de Direitos Humanos e as oportunidades aos povos indígenas que acontecem aí, eu gostaria de destacar outras oportunidades para participação, que são os corpos dos tratados, que são comitês de especialistas independentes encarregados do monitoramento e implementação por parte dos países dos tratados correspondentes de direitos humanos. Eles são os especialistas e eles têm esse mandato de fazer um follow-up e de ver que o que foi determinado, de fato, que haja uma sequência. Há 9 tratados de cunho econômico, social, direitos culturais, também discriminação racial, tortura, discriminação contra as mulheres, direitos infantis ou de menores, direitos de trabalhadores migrantes, pessoas com incapacidades e desaparecimentos forçados. A ideia aqui é examinar relatórios periódicos. Então, vocês têm esses vários países que vêm às Nações Unidas, se envolvem em esforços multilaterais ou colaborativos e se comprometem a certos tratados. E daí eles prestam contas sobre os relatórios. Essas organizações analisam os relatórios e também analisam queixas específicas, o que é importante para pessoas que, infelizmente, sofrem de abusos de direitos humanos ou infrações de direitos humanos. Então, essas observações contêm análises de aspectos positivos e negativos dessas infrações, sobre as provisões do tratados e também há recomendações para melhorias. Esses corpos dos tratados também fazem adoções de linguagem para poder explicar e oferecer diretrizes sobre como os Estados membros podem interagir. Então, um grande número desses órgãos, já fiz algumas referências aos povos indígenas. Eu não estou tão claro sobre as comunidades locais, mas talvez dá para seguir. Então, agora, só
Comitê na Eliminação de Discriminação Racial e o Comitê na Adoção de Crianças também, que lida com os povos, o direito de povos indígenas, que eu tinha envolvido com o meu trabalho, e em ambas essas áreas. Então, realmente é importante, é um processo importante aprender e de participar também, especialmente se você tem alguma preocupação com direitos indígenas e o que está acontecendo na área, nos seus países nativos. O Comitê na Eliminação de Discriminação contra as Mulheres também está preparando uma recomendação geral nos direitos de mulheres indígenas e mulheres para adoção em 2022 também. E também é provavelmente importante saber que a pandemia Covid impactou profundamente as atividades dessas organizações em 2020. Teve vários relatórios que foram apresentados, apenas 27 observações foram adotadas e 97 listas foram preparadas. Então, apesar do número limitado de observações, os comitês continuam a lembrar da obrigação de proteger os direitos dos povos indígenas, a ter qualidade de vida, igualdade, não ter discriminação, inclusive o acesso de usar, desenvolver e controlar suas terras e recursos. Então, você pode ter uma lista de todos esses materiais, estão disponíveis no website do comissário, do Alto Comissário de Direitos Humanos. Então, a participação a nível internacional é onde eu vou concluir a minha apresentação. Tem várias maneiras que você pode também engajar aqui a nível internacional. Para que serve esse fundo para os povos indígenas? Ele oferece apoio financeiro e esse apoio vai para ajudar os representantes da comunidade a participarem nos mecanismos das Nações Unidas. Como eu mencionei, nos fóruns, no MRAP, e agora expandiram também para participar em outros fóruns, como o CCC. Então, qualquer membro de uma comunidade indígena pode aplicar para receber esses fundos. Você vai ao website, eles têm um formulário, você preenche o formulário, e se você tiver sorte, você vai ser escolhido dentre os aplicantes e pode participar e ter os fundos para participar nessas reuniões. Quando nós começamos fazendo a defesa nas Nações Unidas, esses fundos não existiam, então tínhamos que levantar os fundos por conta própria, mas com o passar do tempo nós vimos algum progresso incremental, e então isso apoia a participação em espaços onde falam dos nossos direitos, o que é muito importante. Você quer ouvir o que está acontecendo, o que estão dizendo, porque vai afetar o que está acontecendo na sua área. Também tem a convenção o Fundo Voluntário de Diversidade Biológica, e também afeta os povos indígenas e comunidades locais. Se você não se identifica como povos indígenas, mas se considera uma comunidade local, um representante, você pode participar e aplicar para esse fundo também. Tem vários fundos e programas, tem outros programas, aliás, não fundos, que são interessantes para vocês conhecer. É o Indigenous Fellowship Program, é programa de treinamento para direitos humanos estabelecido pelo Alto Comissário. Também tem o Fellowship para povos de descendência africana, e você vai ao website e segue o protocolo, os procedimentos para participar do programa. Agora, eu não tenho certeza como eles estão reconciliando os protocolos da Covid com os programas, mas você tem que seguir isso. E eu tenho certeza que, com o passar do tempo, o pessoal vai conseguir participar novamente. Conheço muitas pessoas que já participaram desses programas e falam muito bem deles. E também tem, finalmente, outras maneiras que você pode buscar apoio, e seria através do
apoio de organizações aliadas. Eu recomendaria, se você não fez isso ainda, que você tente encontrar as organizações nacionais de povos indígenas na sua área e tenta entrar nesses networks para você estar ciente do que são as oportunidades que estão surgindo. Hoje eu estou aqui em nome da Tribal Link Foundation. Nós tentamos levantar os fundos para estar sempre engajado e fornecer programas para povos indígenas. E, assim, eu recomendo que você tem que fazer alguma pesquisa e descobrir onde você se encaixa, mas somos uma equipe de iniciativas. A equipe aqui do Equator Prize pode ajudar vocês a chegar a esses networks para continuar ligado e continuar seguindo nas coisas que existem por aí. Com isso, eu agradeço. Se você quiser conectar comigo fora desse fórum, eu estou no Instagram, estou no Twitter também, e eu encorajo vocês que estejam conectados comigo. Eu espero não ter ultrapassado o meu tempo aqui, mas eu acho que eu devia deixar algum tempo para perguntas, então acredito que temos algum tempo para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Você não ultrapassou seu tempo e também é inspirador ouvir de você. E somos gratos por você compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que realmente é útil, pelo menos para mim, e eu acredito que para muitos aqui no público também. Agora nós temos cerca de 10 ou 15 minutos, eu diria, para usar para perguntas e respostas. Então, se alguém aqui no público tiver alguma pergunta para o Roberto, gostaríamos de convidá-los para fazer a sua pergunta, levantando a mão ou escrevendo a sua pergunta no chat, o que for mais fácil para vocês. Não fiquem com vergonha. Tem interpretação, então o que for necessário pode ser dito, e nós temos os intérpretes para ajudar. Ele pode responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Nenhuma pergunta vai ser considerada inadequada, então sintam-se à vontade para fazer perguntas. Também quero agradecer ao meu irmão e amigo, Kabak Conde. Ele fez um esclarecimento que foi importante e que está anotado aqui no tempo limitado. Eu não tive tempo para entrar em todos os detalhes, então fiquei feliz que ele compartilhou aqui na Convenção de Diversidade Biológica. Ele anota que em 2014, em linha com a adoção da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, eles decidiram usar o termo povos indígenas e comunidades locais para usar isso nas convenções sem afetar a significância disso em qualquer outro significado que tinha no artigo 8. Então, isso é importante. Obrigado, Kapak, por destacar isso e expandir no que eu compartilhei. Eu agradeço. E tem links também que foram colocados ali no chat. Nina também menciona que é bom ver o Chief Raoni. Já tenho fotos aqui do tempo que passamos juntos na reunião de Paris. Ele é um líder inspirador. Ele já está com uma idade bem avançada. Se você tiver a oportunidade, leia sobre ele e o que ele tem feito durante os anos. Ele também tem uma fundação que foi estabelecida pelo seu trabalho e visão, e talvez seja um outro local onde vocês podem colaborar ou encontrar algum apoio no futuro.
Roberto, você poderia mencionar alguma coisa sobre o curso? Eu realmente havia esquecido, mas fico feliz que temos alguns minutos para mencionar isso. Nós falamos de parcerias e networking, e todos vocês que estão participando são parte dessa dinâmica agora. Muitas vezes, durante os anos, quando eu participei nos vários fóruns, o que eu tenho visto é que muitos povos indígenas, especialmente, chegam a um local como as Nações Unidas com algumas noções pré-concebidas. Nós vemos as Nações Unidas, o que vemos na mídia, e desenvolvemos essas noções do que é as Nações Unidas, o que ela pode fazer e como ela pode afetar a mudança. E, às vezes, o pessoal tem perspectivas positivas, outras negativas, mas eu noto que, como povos indígenas, que não tinha interação nem algum envolvimento com o sistema das Nações Unidas antes, para chegar e participar em fóruns que não tinham um corpo de constituintes associados, parecido com o que acontece na diversidade biológica. Então, nós precisamos ter esses povos lá para poder orientar as pessoas que chegam lá, atualizar o que está acontecendo e todo esse tipo de coisa. Mas o que desenvolvemos com a Tribal Link Foundation, através da visão do nosso saudoso diretora executiva Pamela Craft, o que nós ouvíamos é que os povos indígenas queriam mais oportunidade para capacitação, treinamentos quando entravam nas Nações Unidas e participar dos fóruns, para que eles não saiam tão frustrados. Não vou dizer que vai aliviar todas as frustrações. Não é a bala de prata que resolve o problema de todo mundo. A gente tem que ser realista, mas eles podem ajudar e pode criar mudanças, e você vê aqui, através desse prêmio, que pode ajudar, aumenta a visibilidade. Então, tem muita gente que nós desenvolvemos na Tribal Link Foundation, em colaboração com o PNUD e outros amigos da Iniciativa Equador, desenvolvemos um curso que é gratuito, é online, chamado Povos Indígenas no Sistema Internacional. Ele está disponível em vários idiomas: espanhol, francês, português, inglês, obviamente, e você pode participar e ter uma visão mais profunda do que eu apresentei hoje. É semelhante ao que eu apresentei hoje. Você recebe um pouco de história e você entra dentro de cada uma das áreas quando você está falando ali. Você vê a Convenção de Diversidade Biológica, outros ativistas indígenas e outros que falam sobre essas metas de desenvolvimento e como você pode engajar nessas áreas de uma forma mais eficaz. E no final de cada sessão, você tem materiais que você pode baixar e guardar, e você pode usar isso quando quer refrescar ou quer participar em algo específico. Você pode conectar e se relembrar através dessas informações que são fornecidas ali. Finalmente, você tem uma provinha que te ajuda a lembrar o que você aprendeu naquela sessão, e no final você tem um certificado de conclusão por participar do curso. Então, é uma maneira ótima de dizer que você completou algo, concluiu algo, mas que você engajou nesse processo que é maior do que você e se conectou agora com esse movimento internacional de povos indígenas. Então, eu recomendaria, como foi compartilhado aqui na janelinha de chat, e vocês podem dar seguimento a isso, é algo mais que vocês podem se informar. O que é legal é que é gratuito e ele
segue o seu ritmo. Alguns desses módulos podem demorar poucas horas. E vocês podem fazer no seu próprio ritmo, vocês podem se envolver em algumas das discussões online e podem fazer no seu próprio ritmo. Obrigada, Nina, por me lembrar. Eu deveria adicionar isso à minha apresentação, mas fico feliz de apresentar essas informações também. Com licença, vou tomar um pouquinho de água. Obrigada, Roberto. Obrigada, Nina. E vocês... eu acredito que isso tenha sido bastante útil compartilhar essas informações. Vocês conseguem fazer esse curso no seu próprio ritmo. O curso está disponível em vários idiomas e confere certificado e pode ser útil. Vamos ver. Marcelo escreveu um comentário aqui na janelinha de chat. Ele está agradecendo, ótima apresentação, que será muito útil para ampliarmos os conhecimentos. Esse é o Marcelo da Coop Cerrado. Obrigada por comentar na janela de chat. Eu acho que alguém está tentando fazer uma pergunta, por gentileza. Compartilhe seu nome. Olá. Não conseguimos ouvir. Talvez Barou, que está tentando se pronunciar. Nós não conseguimos ouvir você. Será que você consegue nos ouvir? As Burul tries to sort out her internet connection, I will also say... O Barul vai tentar consertar ou resolver a internet. Obrigado, Roberto, por ter compartilhado o seu e-mail. Talvez você possa colocar aqui na janela de chat para que os participantes possam entrar em contato com você por e-mail. Isso será muito útil. Ótimo, Burou. Não se preocupe. Roberto, muito obrigada. Vamos ver o que podemos fazer. Vamos iniciar o nosso intervalo e retomamos em 15 minutinhos. E, com isso, vamos dar sequência ao último segmento dessa quinta sessão de diálogos comunitários. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Roberto. E nós nos falamos em 15 minutinhos. Obrigada.